Irmãos, eu estive orando a Deus, pedindo uma mensagem, o que falar, o que trazer ao nosso povo nesse momento, que nós sabemos que os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos, os últimos sinais, as últimas profecias estão se cumprindo, e eu creio plenamente que nós estamos vivendo, somos privilegiados de estarmos vivendo na geração em que Cristo aparecerá nas nuvens dos céus. Amém. Nós precisamos ter a consciência de que quando nós falamos que Cristo está próximo de voltar, hoje, não é da mesma forma que como minha avó falava. Por que eu digo isso? Porque a volta de Cristo ela é anunciada há muitos e muitos anos. E a proximidade da volta de Cristo é também anunciada há muitos e muitos anos. Porém, nós sabemos que as profecias, as últimas profecias estão se cumprindo hoje. Nós estamos vendo a todo momento noticiários das bestas do Apocalipse, a que emerge do mar e da terra juntas o tempo todo. Nós estamos presenciando isso. E nós sabemos que quando minha avó falava isso, ela não presenciava isso como nós estamos presenciando. Então, o cumprimento do livro de Apocalipse, capítulo 13, capítulo 17, está diante dos nossos olhos. E isso nos traz uma urgência muito grande, conforme o hino que nós cantamos aqui, de que está no tempo de sermos de fato santos, como a Bíblia pede que sejamos. Se nós não tivermos essa consciência, irmãos, nós vamos ser cristãos como outros cristãos, mais ou menos. Se você, no seu dia a dia, perder isso de foco, podem acreditar no que eu estou dizendo. Você não alcançará a medida da estatura de Cristo que Ele deseja para o seu povo nos últimos dias. E eu fui impressionado, como tenho sido sempre, nesses últimos dias, de trazer uma mensagem que alerte todo o nosso povo em relação à urgência que temos de abandonar os pecados que ainda existem em nossa vida. Abandonar os defeitos de caráter que ainda possuímos. Porque somente assim, queridos, somente assim seremos selados pelo nosso grande Deus. Eu vou começar usando um texto que está lá em Efésios. Eu gostaria que todos abrissem a palavra de Deus. Efésios, no capítulo 4. A partir do verso 10. Efésios 4, verso 10. Diz assim. Estou vendo alguns mexendo a Bíblia ainda. Amém? Amém. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo, de quem Paulo está falando aqui? De Cristo, Jesus. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Eu pergunto à igreja, quem é que distribui os dons? Jesus. Só pode ser um. O mesmo que desceu, Ele subiu para distribuir os dons da sua igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. O texto, no verso 12, continua. O que Jesus está querendo com isso? Quando Ele nos dá dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o verso 14, nós lemos por último, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda
por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Queridos, esse texto ele é fundamental para nós entendermos o propósito de Cristo ao conceder à sua igreja dons, para que nós possamos usar esses dons. Para quê? Eu vou destacar duas coisas no verso 13. Primeiro, para que nós cheguemos à unidade da fé. Esse é um primeiro objetivo que Cristo tem com a sua igreja. Que todos nós falemos a mesma coisa. Amém. Tenhamos a mesma fé. Isso é muito importante, irmãos. Nós entendermos isso e vai ser um dos aspectos que eu vou tratar aqui nessa manhã. E o segundo aspecto, fala no final do verso 13, diz: para que nós cheguemos a homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Gravem essas duas coisas. O objetivo de Cristo para a sua igreja é que nós alcancemos a unidade da fé e nós alcancemos a estatura completa dele, o completo caráter dele. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro nós vamos tratar da unidade da fé. Hoje nós somos atacados de todas as maneiras, por todos os lados, todos os ângulos, por ventos de doutrina. A internet está abarrotada de pessoas que se levantam trazendo algo novo para o povo que está acordando quanto à mensagem da adoração. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou falando de ventos de doutrinas que atacam as organizações. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de ventos de doutrinas que atacam o nosso povo, que está despertando para uma reforma dentro das organizações que tem acontecido esse despertamento, e é o caso de nós estarmos aqui hoje. Nós estamos sendo atacados por todos os ventos de doutrina. Eu pergunto aos irmãos, Deus sabia ou não sabia que isso iria acontecer? O que vocês acham? Na onisciência de Deus, Ele sabia ou não sabia que isso estaria ocorrendo hoje? Sim. Óbvio que sabia. Agora, eu quero que os irmãos respondam outra pergunta. Vocês acham que Deus iria deixar por conta do homem que essas doutrinas fossem estabelecidas, sem Ele colocar a sua mão diretamente poderosa para que nós possamos ter essa unidade, esse milagre? Porque o ser humano hoje ter uma unidade de fé é um milagre. Vocês acham que Deus ia deixar por conta do homem? Não. O Bruno levanta com ele investiga a Bíblia, ele acha que encontrou alguma coisa interessante, grava um vídeo na internet, começa a gravar e, irmãos, encontrei algo novo. Olha que coisa interessante. Não se pode mais falar o nome Jesus. Agora tem que falar esse nome. Irmãos, olha que maravilha de doutrina que eu encontrei agora. A Terra não é mais redonda. Agora a Terra é assim. É quadrada, é triangular, é plana. Vocês acham que Deus ia deixar o homem, essas coisas na mão dos homens? Entendam que eu não estou dizendo que algo está certo ou errado aqui. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo, quero que os irmãos entendam, que Deus não deixou isso nas mãos dos homens. E é por isso que eu vou começar a mensagem dessa manhã lembrando aos irmãos o que Deus deixou para que essa unidade da fé ocorresse. Eu vou provar isso para os irmãos. Então, o título que eu escolhi para essa mensagem é Unidos em um só propósito. A irmã White escreveu vários textos defendendo os princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. E nós vamos ler alguns textos aqui, não vamos ler todos, mas o suficiente para nós entendermos a importância de quando chega um irmão para a nossa fé, quando uma nova pessoa entende a mensagem que nós temos pregado, você direcionar essa pessoa às doutrinas que o próprio Deus estabeleceu em seu povo. Dentro do seu povo. Ele escreveu: os principais pontos de nossa fé, como temos abraçado hoje, estão mais ou menos estabelecidos.
Esse está escrito ali? Estão firmemente estabelecidos. Ponto após ponto foram claramente definidos. E todos os irmãos estão o quê? Estão juntos em harmonia. Eu pergunto, irmãos, será que nós estamos hoje juntos em harmonia nas doutrinas que cremos? A pergunta que eu faço aqui agora é: por que não estamos? Sabe por que nós não estamos? Porque nós mesmos não estamos nos atentando para o que Deus deixou para nós. É por isso que nós não estamos falando a mesma linguagem. Ela continua. O grupo inteiro dos crentes está unido na verdade. Aí ela fala: existiram aqueles que vieram com estranhas doutrinas, mas nós nunca tememos nos encontrar com eles. As nossas experiências foram maravilhosamente estabelecidas pelo homem. É isso que está escrito ali? Queridos, o poder de Deus foi quem testificou essas verdades, esses princípios fundamentais. E eu pergunto, quantos aqui já pegaram os princípios fundamentais e leram na íntegra e estudaram esses princípios? Não respondo. Respondo para vocês mesmos. Quantos aqui hoje estão defendendo a verdadeira adoração somente ao Pai e ao Filho e sabem que o Espírito Santo não é um terceiro Deus? Sabem disso, mas param por aí. E aí o que acontece se você para por aí? Você até entende isso, mas você não entende o que nos une. Você não entende o que nos torna adventistas do sétimo dia, defensores das 3 mensagens angélicas. E se você não entende isso, vai soprar vento de doutrina onde você está, para você, no seu grupo, e vai fazer o quê? Vai levar, queridos. Por quê? Porque você não está fundamentado e não está fundamentando as pessoas na verdade que Deus estabeleceu e não que o homem estabeleceu. Ele escreveu mais. Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou. Ela fala assim, olha, esses princípios da verdade foi Deus que revelou. São os nossos únicos, fiéis alicerces. Vocês entendem isso, irmãos? A profundidade desse texto, dessas palavras. Os princípios fundamentais são os nossos únicos, fiéis alicerces. Por quê? Porque foi o Bruno que revelou esse princípio. Foi o irmão Eduardo que revelou esses princípios. Porque foi Deus quem estabeleceu. Para que ele estabeleceu esses princípios no último povo dele? Para que acontecesse o que Paulo está dizendo aqui, olha. Em Efésios capítulo 4. Para que nós consigamos chegar à unidade da fé. Ela continua. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo, o passar do tempo não lhes diminui o valor, porque são princípios. Irmãos, em nome de Jesus, nós vamos sair desse congresso aqui com isso na mente e no coração, entendendo que Deus vai trazer a unidade desse povo que Ele precisa unir através desses princípios que já foram estabelecidos e selados por Ele. Quando alguém chegar para a nossa fé, quando você estiver pregando, ensine esses princípios que nos tornam um só corpo em Cristo Jesus. Porque o correr do tempo, o passar do tempo, não diminui o valor desses princípios. É constante esforço do inimigo remover essas verdades em seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. Ele introduzirá tudo que lhe seja possível para realizar seus desígnios enganadores. Agora preste atenção no que ela fala. Finalizando esse texto. O Senhor, porém, suscitará homens de aguda percepção, que darão a essas verdades. Quais verdades? A verdade dos princípios fundamentais. Isso que ela está falando. Deus suscitará homens de aguda percepção que darão a essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. Deus tem um plano para esses princípios.
que é unir o seu povo. Deus quer suscitar homens de aguda percepção que coloquem esses princípios no lugar que Deus colocou, para que nós não venhamos a ser agitados por vento de doutrinas, irmãos. Eu tenho certeza que todos aqui têm experiências de que em algum momento tinha alguém do seu lado, adorando junto com você, e de repente entrou um vento de doutrina que não está nos princípios fundamentais, e colocaram esse vento de doutrina, essa doutrina, como algo que separe o povo. E aconteceu em algum momento essa separação, por causa de um vento de doutrina que não está nos princípios. E como o povo veio para o grupo e não foi alicerçado, não entendeu isso aqui ainda, aí qualquer coisa vai. Ah, nossa, que maravilha, que revelação nós tivemos. Que revelação. E aí o que acontece? Divide. Acho que eu passei já, né? Mas os marcos que fizeram de nós o que somos devem ser preservados e sê-lo-ão, como Deus o expressou através de sua palavra e através do testemunho de seu Espírito. Presta atenção agora no apelo. Ele nos concita a nos segurarmos firmemente com a mão da fé aos princípios fundamentais que estão baseados sobre o quê? Inquestionável autoridade. Alguém vai ousar a questionar algum princípio? Queridos, se levanta alguém em nosso meio falando alguma coisa nova, questionando os princípios fundamentais, de duas uma. Ou essa pessoa volta atrás a crer nos testemunhos, volta atrás a crer que Deus de fato levantou esse povo adventista em 1844, ou então ela sai da fé. Ela sai do meio do adventismo. Por que eu digo isso? Porque pessoas que questionam, por exemplo, alguma coisa, traz alguma coisa nova, questionando os testemunhos, não conhece profundamente a doutrina do santuário. Se você estudou, e se não estudou ainda, estude profundamente a doutrina do santuário, Daniel, capítulo 8, verso 14. Se você não estudou, estude, porque se você estudar profundamente, você vai entender que Deus é que levantou esse movimento em 1844 para restaurar a lei de Deus, para restaurar os princípios fundamentais que vai unir o povo, que esse povo vai falar a mesma coisa até a volta de Jesus. Deus não deixou isso à mercê do homem. Quando você entender isso, e quando você passar a ensinar isso para o seu grupo, para as pessoas que estão próximas de você, você vai entender o poder de Deus agindo ali onde você está. Dificilmente acontecerá um racha como está ocorrendo aí em vários lugares. Porque se você fundamentar a tua fé, se você tiver um fundamento sólido, os 28 princípios que Deus estabeleceu, pode ter certeza, nós teremos unidade na fé. Por todo o planeta, porque Deus estabeleceu esses princípios. Suas ideias... Kellogg, quando levantou, e aqui acho que a maioria já assistiu o DVD que eu conto essa história, todo mundo, acho que a maioria já sabe essa história de Kellogg, quem não conhece ainda, está na internet aí para todos assistirem. Kellogg foi levantado por Satanás justamente para atacar esses princípios, porque Satanás sabe que são essas doutrinas que vai unir o povo de Deus. E aí ela escreveu para Kellogg: suas ideias são tão místicas que são destrutivas para a verdadeira essência. E as mentes de alguns estão ficando confusas sobre o quê? Sobre os fundamentos da fé, de nossa fé. Se permitir que sua mente fique assim desviada, dará um molde errado ao trabalho que nos tem feito o que somos, adventistas do sétimo dia. Se nós somos hoje adventistas do sétimo dia, é porque Deus estabeleceu uma fé que qualquer pessoa que se identifica com essa fé é que se torna adventista do sétimo dia. Não é assim, eu sou adventista. Não. Deixa eu ver se você é adventista. Doutrinas. Você crê nessas? Então, porque Deus estabeleceu essas doutrinas para saber se você faz parte do povo que Ele levantou para trazer a última mensagem.
É assim que fundamenta. É por isso que hoje nós temos a certeza de que essas organizações que estão aí, que se dizem que tem um nome de adventista, não são. Por quê? Porque eu olho para os princípios fundamentais, os 28 que Deus estabeleceu, lá, através de revelação, através da mensageira dele, confirmando esses princípios, e eu olho para as doutrinas de hoje, não são as mesmas. Então eu posso ter a certeza de que essa organização de hoje não é a mesma que Deus estabeleceu. Entende como é importante termos um parâmetro? Porque se você não tiver um parâmetro bem estabelecido, qualquer pessoa vai pegar as escrituras e vai aplicar do jeito que ela quiser. E eu garanto para vocês, Satanás consegue enganar muitos usando a Bíblia. Porque se não fosse assim, queridos, o mundo inteiro guardava o sábado. A maioria das religiões hoje não guardam o sábado. Não guardam o sábado nem a lei. Porque acham que alguns textos aqui foram... eles distorcem alguns textos aqui para dizer, não precisa não. Isso é coisa de judeu. Isso é coisa do passado. E milhões seguem. Mas Deus não deixou isso acontecer com o seu último povo. Por isso Ele levantou o espírito de profecia, os testemunhos, para que nós tivéssemos um norte por Ele mesmo. Porque a Bíblia diz o seguinte: se não há profeta, o povo faz o quê? Sem profecia, o povo se corrompe. Isso é maravilhoso, irmão, nós entendemos isso. E aqui para finalizar essa parte, eu vou ler 2 textos, para vocês entenderem a importância de nós termos esse fundamento. Leonardo escreveu: ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até o nosso estado atual, posso dizer: louvado seja Deus! Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a recear quanto ao futuro, ela fala. A menos que façamos o quê? Que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Somos agora um povo forte, se pusermos nossa confiança em quem? No Senhor, pois estamos lidando com as poderosas verdades da palavra de Deus. Temos tudo a agradecer. Amém. Amém, irmãos? Vocês entenderam a profundidade disso, irmãos? Nós só seremos um povo unido se nós entendermos que Deus é quem estabeleceu essas doutrinas, esses princípios. É Deus quem tem guiado, não é o homem. Eu não posso me levantar aqui para vocês trazendo algo novo, achando que eu tenho autoridade para isso, porque Deus não deu autoridade, a não ser que eu prove para vocês que eu sou um profeta, que Deus me escolheu, está me dando visão e sonho agora, porque foi assim que foi estabelecidas essas doutrinas. Tenho certeza que todos já estudaram. Os pioneiros, eles se reuniam para estudar, às vezes passavam a noite toda estudando a Bíblia, chegavam a determinados pontos que eles não conseguiam entender, e Deus pegava justamente a que menos entendia no meio do povo, que era Ellen White, a mais que tinha mais dificuldade de entender a Bíblia, pegava ela e ela começava, através do Espírito do Senhor, a mostrar verso por verso, dando esclarecimento aos princípios fundamentais, às doutrinas que foram estabelecidas. Foi assim, através do poder, que Deus estabeleceu essas verdades. Se você aceitar isso, irmãos, e se você ensinar isso, você vai começar a ver o fruto da verdade em seu meio. O poder da verdade unindo o povo. E a nossa missão, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu coloquei isso no meu coração, é ensinar, trazer o nosso povo para essa verdade, se atentar para isso. Porque é o que nós estamos vendo desde que nós iniciamos, desde que nós entendemos a verdade da oração. Nós temos visto pessoas se levantarem e pessoas saírem. Pessoas se levantarem e pessoas saírem. E então eu entendi que se nós não compreendermos isso aqui, irmãos, vai continuar acontecendo a mesma coisa. Mas Deus não quer isso. Deus está chamando homens de aguda percepção para fazerem o nosso povo adventista entender isso. Amém, irmãos? Amém. Mais um texto. Temos tido de enfrentar muitos homens que têm vindo
com exatamente tais interpretações, buscando estabelecer falsas teorias, e perturbado a mente de muitos por sua presteza em falar, e por sua grande quantidade de textos, os quais têm aplicado o mal para que se ajustem às suas próprias ideias. Preste atenção agora. Ela escreveu isso aqui em 1905. Ela fala assim: é muito tarde na história desta terra para levantarmos alguma coisa nova. Todos têm certeza que creem em Ellen White? Quando ela fala, pegue um contexto depois, ela está falando de doutrina, ela não está falando de profecia. O entendimento profético nós estamos tendo em nossos dias. Mas as doutrinas que nos unem já foram estabelecidas. Querem uma prova disso? 1888, Minneapolis. Ellen White fala que o anjo de Apocalipse 18, ele desceu naquela conferência, trazendo a mensagem verdadeira da justiça de Cristo. E ela fala que se essa mensagem tivesse sido aceita pelo povo de Deus, principalmente pela liderança, e sido pregada, Cristo teria voltado quantos anos depois? Em 1890. Queridos, se nós entendemos que é muito tarde na história dessa terra para se levantar alguma doutrina nova, nós vamos começar a nos unir e falar uma mesma linguagem, ter a mesma fé que Deus já estabeleceu. Aí sim, nós vamos voltar a Atos 2, a unidade da fé que Deus estabeleceu entre os discípulos. Ele derramou o seu Espírito com poder, com grande poder, que foi a chuva temporã. A chuva serôdia será de maior significância, de maior poder. Mas para isso, Deus precisa ter um povo na mesma unidade de fé, falando a mesma coisa. Queridos, não vai ser um homem que vai fazer isso. Entendam isso, irmãos, em nome de Jesus. Ensinem isso aonde vocês forem. Amém. Estabeleçam as pessoas que Deus está despertando para a verdadeira adoração. Coloquem um fundamento para elas. Se vocês colocarem bem esse fundamento, podem ter certeza, Deus vai atuar em nosso meio como nunca atuou antes. Amém. Amém. Por que isso é importante, irmãos? Nós vamos passar agora para a segunda parte aqui de Efésios 4. Que fala que Jesus está estabelecendo dons, dando dons, como Ele deu a essa igreja, o Espírito de Profecia, para nos dar a unidade da fé. No final do verso 13 de Efésios 4, capítulo 4, verso 13, diz que para que nós cheguemos a homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Todos querem que Jesus volte logo? Sim. Amém? Amém. Estamos cansados deste mundo. Como o Bruno pregou ontem aqui muito bem, naquela ilustração e contrastes dos mundos de hoje, nós estamos cansados desse lixo que o homem fez do mundo perfeito que Deus criou. O homem pecador transformou o mundo perfeito de Deus em um lixo. Nós vimos isso ontem. E a tendência é só piorar. E nós estamos cansados. Nós queremos que Cristo, só há um que poderá resolver isso, queridos. É o Filho de Deus. Ele precisa voltar a essa terra para restabelecer, reinaugurar esse planeta depois de 1000 anos de descanso. E para isso acontecer, ela escreveu: com anelante desejo, Cristo aguarda para ver-se a si mesmo manifestado em sua igreja. Quando o caráter do Salvador for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá reclamar os seus. É privilégio de todo cristão não somente aguardar, mas apressar a vinda de nosso Senhor. Estivessem todos quantos lhe professam o nome, dando frutos para a sua glória, quão pronto o mundo inteiro estaria
semeado com o Evangelho. Nós sabemos que para Cristo voltar a essa terra, o Evangelho precisa ser pregado a todo povo, língua, nação, em todos os cantos dessa terra. Sabemos disso. Queridos, mas para isso acontecer, só vai acontecer com o derramamento da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo. Só que para derramar o Espírito Santo, Deus precisa de um povo que tenha o caráter de forma perfeitamente reproduzida, o caráter dele de forma perfeitamente reproduzida em nós. E é aqui que nós vamos falar um pouquinho mais nessa manhã. Abra a Bíblia em João. João no capítulo 14. João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17 são as últimas mensagens de Cristo quando ele esteve nessa terra. São as suas últimas palavras, são os seus últimos sermões. Ele sabia que em breve, poucos dias depois, ele estaria sendo crucificado. Ele estaria dando a sua vida por nós. E então, quando uma pessoa está nos seus últimos momentos de vida, o que acontece? Ela dá as suas palavras mais importantes para as pessoas que estão ao seu redor. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17 de Cristo são as pregações mais importantes que ele deu ao seu povo. Se vocês estudarem esses 4 capítulos, vocês vão entender que Cristo está falando do Consolador. Cristo está ensinando aos discípulos sobre o Consolador. Ele começa o capítulo 14 dizendo bem assim, olha, preste atenção nisso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Olha como ele começa o sermão. Ele sabe o que ele vai falar. Cristo, ele sabe o que é a pregação dele, o diabo vai fazer com essa pregação dele. Então ele começa já dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. E ele vai discorrendo a sua pregação. Quando chega no verso 16, ele vai introduzir a mensagem do outro Consolador. Ele fala bem assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Aí ele fala assim, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No verso 20 ele fala bem assim, olha, naquele dia, que dia? Quando o Consolador vier, ele está se referindo a essa pregação. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Jesus está ensinando aqui claramente que ao dar o seu Espírito, ele está nos dando ele mesmo, a vida dele, ele está soprando sobre nós a sua própria vida. É sobre isso que eu quero falar essa manhã. Queridos, é muito importante nós entendermos isso, porque no capítulo 16 de João, quer ver uma coisa? Antes de ir no capítulo 16, repare como Jesus está falando o tempo todo do Consolador. No capítulo 15 ele fala sobre a videira verdadeira, que ele é a videira verdadeira. E o Pai é o lavrador, é o agricultor. No verso 5 do capítulo 15, ele fala bem assim, ó, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. No capítulo 16, ele fala bem assim, olha, no verso 7, capítulo 16, verso 7 de João. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Por que Jesus falou isso? Por que se ele não fosse, o Consolador não viria? Por quê? Porque ele iria ser glorificado, mas ele estava limitado pela humanidade, pela natureza humana. E então, quando ele foi ao céu, recebeu do Pai a glória que ele tinha antes de existir o mundo, e então ele voltou à terra. Capítulo 20 de João. O que ele faz quando ele volta aqui na terra? Capítulo 20, verso 20. João 20, verso 20. Diz assim,
E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Preste atenção nessa declaração. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Vocês vão entender mais precisamente hoje o que significa isso. E ele fala o seguinte, no verso 22. E havendo dito isto, que ele acabou de falar, ele fez o que sobre os discípulos? Soprou. Ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Irmãos, o que significa Jesus ter falado: e assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós? E em seguida ele vai soprar o Espírito Santo. Ele sopra a vida dele para nós, para os discípulos. Nós vamos entender isso abrindo a Bíblia lá em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Todos acharam? 2 Pedro 1, verso 3 e 4 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, preste atenção agora, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes de quê, irmãos? Repete isso para mim, por favor. Para que pelas promessas que Deus tem nos dado, pelas preciosas promessas, nós fiquemos participantes de quê? Da natureza divina, havendo escapado de quê? Da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Queridos, quando Cristo assopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, ele está transmitindo aos discípulos a sua natureza divina. Para que isso, irmãos? Para que a corrupção que existe em nosso coração, que nos faz ter propensões pecaminosas, seja arrancada de nós. E então nós possamos alcançar a plenitude do caráter de Cristo. E então nós possamos alcançar a vitória que Cristo obteve quando esteve nessa terra. Queridos, meus amados irmãos, se nós não entendermos que nós hoje podemos ser participantes da natureza de Cristo, a natureza divina de Cristo, nós nunca vamos conseguir vencer o pecado. Nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar achando que podemos, nós vamos continuar concordando que podemos, mas nós nunca venceremos as tendências pecaminosas que temos se nós não colocarmos na medula do nosso cérebro essa verdade. Tem Pedro quanto mesmo? Hã? 2 Pedro 1, versos 3 e 4. Nós podemos participar e ter a natureza divina de Cristo. Isso é a justiça de Cristo em nós. Nós cansamos de pregar, nós cansamos de falar que nós sozinhos não podemos defender, não podemos vencer o pecado. Falamos ou não falamos? Sim. Nós sozinhos não podemos obedecer a Deus e a sua lei. Falamos ou não falamos? Mas muitas vezes nós estamos falando e não estamos entendendo o que é Cristo em nós. Cristo em nós significa a natureza divina dele no ser humano. Quando em Ezequiel 36, 27, Deus fala que ele porá em nós o seu Espírito, ele está falando que porá em nós a vida vitoriosa de Cristo.
Quando Paulo falou em Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, ele está falando que ele entendeu e aceitou a natureza divina de Cristo nele. Amém. Irmãos, eu vou mostrar isso para vocês agora. Abram mais a Bíblia em Romanos, por favor, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. A partir do verso 9. Esse texto aqui que nós vamos ler, infelizmente, muitos na igreja hoje, nas organizações religiosas, eles usam esse texto aqui para desculpar o pecado, para desculpar a derrota do ser humano, dizendo que Paulo aqui, que nós vamos ler, era um derrotado. Mas preste atenção no que eu vou mostrar para vocês, para mostrar o que a palavra de Deus mostra para nós. No verso 9 do capítulo 7 de Romanos, Paulo diz assim: e eu, em algum tempo, algumas linguagens assim, outrora, tem alguma linguagem que diz outrora aqui? Isso. Ou seja, e eu, no passado, é isso que o texto está dizendo, em algum tempo, no passado, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, diz Paulo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Agora presta atenção no verso 14 em diante. Paulo diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo. Para aqui um pouquinho. Paulo fala assim, ó, porque o que faço não aprovo. Vamos aprender a diferenciar isso aqui. Paulo fala assim, porque as minhas atitudes, eu sei que estão erradas. Eu não aprovo. Ele fala. Verso 15. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Observe. O que quero, o que eu sei que é certo, ele fala assim, isso não faço. Mas o que eu sei que é errado, o que eu aborreço, isso eu faço. Queridos, olhem para mim aqui e digam para mim. Poderia Paulo saber, por exemplo, que ele sabe, todo mundo sabe aqui que mentir é pecado. E ele fala assim, eu sou um mentiroso. Eu sei que mentir é pecado, mas eu sou um mentiroso. É isso que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo isso do velho homem. O homem sem a natureza divina. O homem sem Cristo, ele é assim. Ele sabe, podem perguntar, muitos eles sabem, que matar é errado, é terrível, mas mesmo assim, matam. Muitos sabem aí que adulterar é terrível, mas mesmo assim, adulteram. Paulo aqui está descrevendo o homem sem a natureza divina. Ele não está descrevendo ele. Conseguem compreender? Irmãos, isso aqui, o entendimento dessa mensagem, desse texto, se os irmãos continuarem lendo, vocês vão ver que Paulo descrevendo esse homem derrotado. E aí no verso 24 do capítulo 7, Paulo fala bem assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí no verso 25 ele vai e fala, quem livra? Dou graças a quem? A Deus por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu pergunto, Paulo está dizendo que ele é carnal ainda? Ele está descrevendo o velho homem. O verso 23, irmão, deixa mais claro ainda.
ó só, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, olha só a palavrinha, e me prende. A palavra prende. Paulo está falando de um homem preso. Isso, debaixo da lei do pecado. Debaixo da lei do pecado que está no meu membro. Isso. Agora, o homem nascido de novo, ele não mais está preso debaixo da lei do pecado. Capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, este homem de Romanos 7 é um homem escravo do pecado. Exato. Não é um homem convertido, não é a experiência de um homem nascido de novo. Exatamente. Aí, agora vai a pergunta para mim e para você. Tem algum pecado que ainda te prende? Tem algum defeito de caráter que ainda prende a mim e a você? Se há, é porque nós não entendemos essa mensagem. Se ainda existe alguma coisa que você acha, que você acredita, que você não pode vencer, ou que você vem lutando há anos e não conseguiu ainda, pede perdão e volta, pede perdão e volta a praticar. É porque você ainda não entendeu a plenitude dessa mensagem. Você ainda não entendeu que você pode, em nome de Jesus, ter a natureza divina de Cristo em você para te dar a vitória. Queridos, quando nós conscientemente, de forma racional, entrarmos na batalha contra o pecado, sabendo dessas promessas, revogando essas promessas de Deus, aí Cristo terá um povo perfeito que vai reproduzir perfeitamente o caráter dele. Amém. Não há como obter vitória sem termos essa consciência de que quando nós oramos pedindo, Senhor, dá-nos o teu Espírito, você está pedindo para Ele colocar dentro de você a natureza vitoriosa de Cristo. É por isso que eu poderia citar vários textos da irmã White que fala isso, mas quando Cristo sopra sobre nós o seu Espírito, Ele está transmitindo a sua vida para nós. Ele está transmitindo essa vida vitoriosa. É por isso que ele falou que se ele não fosse, o Consolador não viria. Porque Cristo hoje, irmãos, ele tem a natureza humana e divina combinadas nele. Todos sabem disso? Amém. Sim, amém. Já viram isso na Bíblia? Só na Bíblia? O Testemunhos fala isso claramente, mas já viram isso na Bíblia? Não. Vamos ver então? Sim. É simples, na verdade nós já vimos, só que às vezes a gente não se atenta. 1 Timóteo 2,5, exatamente isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Jesus Cristo, homem. Quando a Bíblia diz assim, Jesus Cristo, homem, está mediando, ele está dizendo que Cristo tem a natureza humana ainda. Lá em Marcos capítulo 13, vamos lá, Marcos capítulo 13, como que Jesus vai voltar? 13:26, Marcos 13:26, diz assim, Marcos capítulo 13:26, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Jesus, ele foi ao céu, mas ele permanece com a humanidade glorificada no céu, nos representando. Mas, porém, a Bíblia diz também, Apocalipse, abre lá Apocalipse, que ele é o Filho do Homem, mas ele também é Apocalipse 2, verso 18. Apocalipse 2, verso 18. Diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Esse aqui é o Jesus que estava aqui na terra? Não. Pode ser com os olhos de chama de fogo? Não, claro que não. Esse é o Filho de Deus, natureza divina. E foi por isso que ele falou, se eu não for e receber essa natureza, poder usá-la e transmitir a vocês, o Consolador não virá. É isso que Jesus estava nos ensinando. É por isso que os últimos versos, os últimos capítulos de João, as últimas mensagens dele são exatamente isso. Abram lá, voltem a João, capítulo 17 agora. João, capítulo 17.
verso 22. João 17, verso 22. Jesus fala bem assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Verso 23. Eu neles e tu em mim. Para quê? Para que eles sejam o quê? Perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. O 11 também, irmão. Pode ler. 17, 11? É. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Irmãos, isso é a mesma natureza. Nós não fomos criados à semelhança, à imagem e semelhança de Deus? Não fomos, o homem não foi criado. Ela mais fala que foi uma criação especial. Quando o pecado entrou lá com Adão e Eva, o homem perdeu essa natureza divina. Quando Jesus vem com a nossa natureza e vence o pecado, ele resgata o direito de dar-nos novamente essa natureza vitoriosa que Adão tinha antes do pecado. E é com essa natureza divina que Cristo vai vir reclamar quando ele tiver um povo perfeitamente refletindo esse caráter. Com essa natureza, ele tiver um número, que nós sabemos que está em Apocalipse capítulo 7, capítulo 14. 144 mil pessoas refletindo perfeitamente esse caráter, e então ele vai falar, está feito. E ele então joga o incensário, e ele vai colocar suas vestes, tirar as vestes sacerdotais e colocar as suas vestes de rei para vir nos buscar. Nesse período que ele troca as vestes, a Bíblia fala que vai acontecer as 7 pragas. Mas o povo já está selado. E para provar para o universo que esse povo recebeu por completo o seu caráter, a sua natureza divina, esse povo não peca durante um período, irmãos. Um pequeno período. Mas esse povo terá que viver uma vida santa, sem intercessor, no céu. E sabe qual é o trabalho que Cristo mais almeja fazer nesse momento? É preparar esse povo, irmãos. Não percam tempo com ventos de doutrinas que são soprados no nosso meio. Não percam tempo com isso. Isso é ilusão satânica. Não, temos que conhecer mais. Isso é mentira. Deus já estabeleceu as verdades no meio do seu povo. Temos que estudá-las, conhecê-las, saber defender essas verdades. E ao mesmo tempo, entender essa mensagem de que a justiça de Cristo é a natureza divina dele implantada em cada um de nós, para que nós possamos então refletir esse caráter e ele possa dizer, está feito, terminou a minha obra. E agora eu tenho um povo que vai provar para Satanás e suas hostes, vai provar para todos os anjos não caídos, vai provar para todo o universo não caído que Cristo e para que Deus, o Pai e seu Filho são justos, porque esse foi um dos questionamentos lá no céu. E esse povo que vai refletir esse caráter vai ser um instrumento, um troféu nas mãos de Cristo, para ele falar que Lúcifer e os anjos que acompanharam ele estavam errados ao acusar o Pai e o Filho de serem injustos lá no céu. Irmão, Apocalipse 18, versículo 1 fala que a terra toda será iluminada pela glória. Se a justiça de Cristo explodir no nosso meio, teremos aí milhares de pessoas aí refletindo o caráter de Cristo. Então a glória do Senhor Deus vai ser revelada para o mundo através dessas pessoas que vão estar revestindo a glória, revestido da glória de Deus e o caráter de Cristo. Amém. Fala, irmão. Não, Wagner, 144 mil é simbólico ou é real? É literal. A igreja hoje tem que pregar que é simbólico porque hoje tem milhões lá, né? Se pregarem que é literal, causam... Mas é literal. São 144 mil selados refletindo o caráter de Cristo nos últimos dias.
Mas não vamos entrar aqui Tem nesse... uns mártires Hã? também. Tem uns mártires também que... Vai ter uns mártires, mas eu não quero entrar nesse aspecto. A gente pode marcar outra mensagem para falar sobre isso. Mas o importante é nós entendermos que o que Cristo está querendo fazer agora, diante de tantos sinais que estão por aí mostrando que é urgente, Ele está precisando de um povo que entenda que a unidade da fé está em Ele dirigir a sua igreja. Ele já estabeleceu aonde temos que estar unidos. E Ele precisa que você entenda que nas suas orações, nos seus clamores, vou mostrar isso agora para finalizar, você precisa buscar ter a completa divindade de Cristo em você, a natureza divina em você. E eu quero finalizar a minha parte nessa manhã apenas lendo. Eu separei aqui, irmãos, 15 textos que eu só vou ler. São que horas agora, Bruno? 10 e 19. 10 e 19? Eu só quero ler, eu não quero falar minhas palavras. Eu quero que vocês guardem esses textos. Na verdade, se vocês tiverem um pendrive aí, depois eu passo para vocês. Eu separei 50 textos aqui. Tem mais, tá? Eu separei só 50. Só sobre a natureza divina de Cristo. Ele vai te falando só sobre isso. Todos os textos tem ela falando, são textos diferentes um do outro. Falando sobre a importância de nós entendermos o que em 2 Pedro 1, verso 4 está escrito. Que pelas promessas que Ele nos deu, nós podemos ser participantes dessa natureza, para que nós sejamos vitoriosos. Amém. Por que é importante nós entendermos isso? Diz Ellen White: os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Efésios 5, 27 fala que a igreja que ele vai vir buscar, que somos nós mesmos, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É essa a igreja que ele está vindo buscar. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para a má ação. Presta atenção agora, irmãos. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas escusas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus, arrependido e crente. Amém. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas e viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina, e sua vida declara que a humanidade unida à divindade faz o que, irmãos? Eu vou ler 3 textos agora para os irmãos aprenderem como buscar essa natureza. Vocês entenderam agora a importância? Eu coloquei um texto, eu dou uma pausa neles e eu vou ler 3 textos que vai ensinar a cada um de nós a buscar essa natureza divina. Tá? Após a união com Cristo ter sido formada, ela só pode ser preservada por fervente oração e incansável esforço. Devemos resistir, devemos negar, devemos conquistar o eu, através da graça de Cristo. Por coragem, por fé, por vigilância, nós podemos ganhar a vitória. Um mero consentimento, Bruno, a essa união, enquanto as afeições não são separadas do mundo, seus prazeres e suas situações, somente encoraja o coração da desobediência. Ah, eu sei que pode, eu sei que eu posso alcançar. Aí você faz a oraçãozinha papagaio de manhã, a oraçãozinha papagaio da noite e vai dormir. Aí você chega na internet, né, para os irmãos, olha, a Trindade é falsa, tá? Não adora não. A igreja adventista está apostatada, tá bom? Aí você faz sua oraçãozinha papagaio de manhã, sua oraçãozinha papagaio de noite e vai dormir. Continue assim. Ótimo. Você está satisfazendo o inimigo. Ah, o sábado é verdade. Chega para um pentecostal, olha, no negócio de domingo, isso é marca da besta. Sábado é verdade.
faz sua oraçãozinha, papagaio de manhã, de noite, vai dormir. Continue assim. Tá ótimo. Você nunca fará parte do povo dos últimos dias. Ela diz assim, presta atenção agora. Eu vi como esta graça poderia ser obtida. Vá ao seu quarto, olha os detalhes, irmãos. Vá ao seu quarto e lá, sozinho, pleiteie com Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Seja diligente, seja honesto. A oração fervente vale muito. Como Jacó, lute em oração. Agonize-se. Jesus no jardim suou grandes gotas de sangue. E você deve fazer um esforço. Não deixe o seu quarto até sentir-se forte em Deus. Então vigie. E enquanto você estiver vigiando e orando, você poderá subjugar as más inclinações. E a graça de Deus pode e irá se manifestar em você. Amém. Amém. Você entende, irmãos, aonde está a nossa luta? Vocês entendem aonde está a nossa luta, irmãos? E o inimigo tem desviado o foco do povo de Deus para coisas novas, fazendo essas pessoas acharem que é nisso que está a busca da verdade. E o que acontece o tempo todo? Dissensões, divisões desnecessárias. Enquanto o povo de Deus continua fazendo a sua oraçãozinha papagaio de manhã e de noite, achando que está tudo bem. Vai para a internet e fica lá escrevendo, debatendo, achando que está tudo bem. E não fazem o principal, nós não estamos fazendo o principal. Em nome de Jesus nós vamos parar com isso. Em nome de Jesus nós vamos fazer o que Cristo quer que nós façamos agora. Defender as suas verdades já estabelecidas. E buscar o caráter, a natureza divina, agonizando-nos em nossos quartos, sozinho. Entra no teu quarto e chora com Deus, queridos. Porque nós podemos vencer. Amém. Eu tenho certeza que se eu desse espaço para cada um contar algum testemunho de vitória sobre o pecado, eu tenho certeza que cada um tem. Eu poderia falar que, por exemplo, o café. Eu gostava de tomar café. E quando o café passava, Bruno, perto de mim, eu sentia desejo pelo café. Porque ainda nesse aspecto, a minha natureza pecaminosa tinha essa propensão, essa inclinação. Mas quando eu entendi que o café me faz mal, me atrapalha, é uma droga que me vicia, eu combati. E o poder de Cristo me deu a vitória. Amém. E hoje, pode passar o café aqui, eu não tenho mais propensão para o café. Vocês entendem o que a natureza divina de Cristo faz gradativamente no ser humano? E do jeito que eu dei o exemplo no café, você pode vencer em qualquer aspecto, irmão. Amém. Vocês estão entendendo isso? O que o poder de Deus quer fazer com o ser humano hoje? Eu pergunto, qual é o seu problema? Qual é o seu defeito? O que ainda está atrapalhando a você de refletir completamente o cara de Cristo? De repente é a sua disposição, você se irrita fácil? Você ainda não tem a mansidão de Cristo? Agonize-se. Vá para o quarto. Não importa o que é, irmãos. Não há desculpa para pecar. Vou avançar. O amor que Deus revelou pelo homem está além de qualquer computação humana. É infinito. E o instrumento humano que participa da natureza divina amará como Cristo amou e trabalhará como Ele trabalhou. Não deveria o povo de Deus ter mais frequentemente santas convocações em que agradecer a Deus suas preciosas bênçãos? Não encontraremos tempo para louvar a Deus pelo descanso, a paz e a alegria que nos dá, e para tornar manifesto, mediante diárias ações de graças, que apreciamos o grande sacrifício feito em nosso favor, a fim de podermos ser participantes da natureza divina? Adquirir a educação superior é tornar-se participante da natureza divina. Significa imitar a vida e o caráter de Cristo,
de maneira a colocar-nos em posição vantajosa enquanto combatemos as batalhas da vida. Ter a natureza divina é colocar-se em posição vantajosa para as batalhas que cada um de nós temos que enfrentar dia a dia. Importa em obter diárias vitórias sobre o pecado. Ao buscarmos essa educação, temos como companheiros os anjos de Deus. Quando o inimigo vem como uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá contra ele uma bandeira em nosso favor. Como Moisés, precisam aprender mansidão, humildade de coração e desconfiança do próprio eu. Nosso Salvador, quando suportando a prova pela humanidade, reconheceu que de si mesmo nada podia fazer. Também nós precisamos aprender que de si mesma a humanidade não possui força alguma. O homem só se torna eficiente ao partilhar da natureza divina. Se aproxima o príncipe deste mundo, disse Jesus, e nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos enganos de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. Aí ela fala algo muito forte, irmãos. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Essa é a obra de redenção, irmãos. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Cristo nos toma a mão da fé e nos leva a apoderar-se firmemente de sua divindade, irmão, da sua natureza, para que possamos então alcançar o caráter dele. Os que em seu coração experimentam os efeitos da legítima conversão hão de em sua vida revelar os frutos do Espírito. Oxalá se persuadissem todos os que têm vida espiritual tão diminuta, de que a vida eterna só será concedida aos que quem? Aos quem? Fugindo das corrupções e concupiscências deste século. O meu e o seu coração naturalmente ele é corrupto, conforme Paulo descreve aqui em Romanos 7. Mas ele pode deixar de ser corrupto aqui nessa terra, quando você buscar de todo o teu coração a natureza divina de Cristo. O Espírito dele em você, por completo. E então, ele vai arrancar a corrupção do seu coração e do meu coração. E aí sim, ele vai voltar para nos reclamar. Essas almas venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. No meio da poluição moral que prevalecia por toda parte, mantiveram firme a sua integridade. E por quê eles mantiveram firme a sua integridade? Eram participantes da natureza divina. E assim escaparam da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Tornaram-se ricos na fé, herdeiros de uma herança mais valiosa do que o ouro de Ofir. Somente a vida de constante dependência do Salvador é vida santa. Deus deseja que agora, como nunca dantes, a mente do povo seja profundamente agitada para analisar a grande questão da temperança e os princípios que fundamentam a genuína reforma de saúde. Entendam a ligação, irmãos, da sua alimentação com o seu esforço, a sua mente limpa para conseguir buscar de Deus a natureza que Ele está nos oferecendo. Se você não tem uma mente limpa, essa mensagem você vai se admirar com essa mensagem aqui hoje. Só que amanhã, depois da manhã, no seu dia a dia, o inimigo fez o quê? Varre. Porque a sua mente não está preparada para pensar no seu dia a dia como racional. E aí,
Passou. A vida física deve ser cuidadosamente educada, cultivada e desenvolvida para quê? Mediante homens e mulheres seja revelada a natureza divina em sua plenitude. Amém. Eu creio, irmãos, creio com todo o meu coração e digo isso com toda tranquilidade, que nós já somos participantes, em parte, da natureza divina de Cristo. Se nós estamos aqui hoje, se nós já vencemos alguma coisa em nossa vida, se nós já entendemos que a lei de Deus ela é perfeita, nós já estamos participando. Amém. Amém. Mas o que Cristo quer é que essa natureza divina seja revelada em sua plenitude. É isso que eu estou falando aqui hoje. Eu estou falando para nós buscarmos a partir de hoje a plenitude dessa natureza. Para que todo o pecado, toda a tendência, toda a corrupção do nosso coração seja tirada de nós. Pelo poder de Deus. Amém. Nossa, tem uma dúvida minha. Esse número que aparece aí, CSS, significa o quê? Conselho sobre saúde. Ah, tá. Obrigada. Cristo veio ao nosso mundo porque viu que os homens haviam perdido a imagem e a natureza de Deus. Perceberam? Ele veio a esse mundo porque ele viu que lá no Éden nós perdemos essa natureza. Ele viu que eles tinham vagueado longe do caminho da paz e pureza e que, se ficassem entregues a si mesmos, jamais encontrariam o caminho de volta. Ele veio com uma salvação plena e completa para transformar nosso coração de pedra em coração de carne, para transformar nossa natureza pecaminosa na sua semelhança, de modo que, sendo participantes da natureza divina, sejamos habilitados para as cortes celestiais. Só podemos ser habilitados para o céu mediante a operação do Espírito Santo no coração, pois temos de ter a justiça de Cristo. Queridos, lembra de Minneapolis? Ellen White falou que qual era a mensagem que estava sendo pregada lá? Cristo e sua justiça. E ela falou que essa mensagem vai voltar nos últimos dias com muito poder. E a mensagem da justiça de Cristo que foi pregada lá vai voltar a ser pregada. Queridos, nós precisamos erguer a nossa voz quanto a essa mensagem, queridos. A vitória completa sobre o pecado, mediante a natureza divina de Cristo em nós, o seu Espírito em nós, Cristo vivendo em nós, por completo, é a justiça de Cristo em nós. Vamos continuar lendo. Pois temos de ter a justiça de Cristo como credenciais nossas, se quisermos ter acesso ao Pai. Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente ser transformados pela influência do Espírito, a fim de sermos participantes da natureza divina. É obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração e enobrecer o homem todo. Cristo, em sua natureza humana, satisfez as exigências da lei. Suportou a maldição da lei pelo pecador. Por ele fez expiação, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo, e o pecador é feito vencedor com Cristo. Pois ele se faz participante da natureza divina, e assim se combinam divindade e humanidade. Aqui está a vitória. Aqui está a vitória. Irmão, a justiça de Cristo derruba tudo essas brigas que está tendo no meio dos cristãos. Tudo. Derruba tudo. Tudo. Acaba com tudo. Queridos, eu tenho plena convicção. Se todos nós que estamos nessa mensagem, todos, tiverem a consciência do que eu estou mostrando aqui hoje, acaba com essas confusões todas. Em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos pregar isso. Nós precisamos estar na hora, irmãos. Eu não acredito que nós estamos aqui à toa. Eu não creio que está acontecendo esse congresso
e que nós vamos espalhar essa mensagem, estamos gravando esse vídeo, eu vou espalhar esse vídeo à toa. Deus está querendo levantar um povo que fale a mesma linguagem e reflita o mesmo caráter. Amém. Amém. É por isso que nós precisamos entender essa mensagem da natureza divina de Cristo, da sua justiça. 12º texto. Cristo, o qual consentiu em depor sua vestimenta e coroa reais, e vir a nosso mundo na forma humana, para que pudesse dar ao gênero humano um poder que eles não conseguiriam obter de outro modo. Qual era esse poder? É o poder resultante da união da natureza humana com o quê? Com a natureza divina. O poder de aceitar os ensinos de Cristo e segui-los mais ou menos. Ao pé da letra escrito ali? É sério isso, irmãos. Muito sério. Não dá para continuar brincando mais, irmãos. Não dá mais para continuar fazendo essas oraçãozinhas que a gente está fazendo. Ou a gente acaba com isso, irmãos. E começa a buscar a Deus como temos que buscar. Ou então, podem ter certeza, nós não vamos participar do céu. Nós vamos correr uma carreira cristã em vão. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, não precisa abrir, Paulo fala bem assim: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser condenado. Paulo sabia que se ele não estivesse vivendo isso aqui que nós estamos mostrando aqui, se ele não estivesse buscando essa natureza, como ele buscou e alcançou, ele poderia ser um ótimo pregador. Poderia estar viajando em todos os lugares pregando. Poderia estar na internet debatendo à vontade, debatendo e defendendo a verdade. Mas ele estaria pregando em vão. Não precisamos reter uma só propensão pecaminosa. Eu vou repetir. Não precisamos reter uma só propensão pecaminosa. Ao participarmos da natureza divina, são eliminadas do caráter tendências hereditárias e cultivadas para o mal, e tornamos-nos um vivo poder para o bem. Sempre aprendendo do Mestre Divino, participando diariamente de sua natureza, cooperamos com Deus para vencer as tentações de Satanás. Deus opera e o homem opera, para que este possa ser um com Cristo, assim como Cristo é um com Deus. Então, nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais. A mente descansa com paz e segurança em Jesus. Nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais. Isso me remete a um verso que todo mundo conhece. Apocalipse 3, verso 21. Ao vencedor, ele termina a carta de Laodiceia dizendo isso. Ao vencedor, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa é a unidade que nós, queridos, nós teremos esse privilégio. Nós não vamos nos assentar no trono com Cristo se nós não alcançarmos a mesma natureza que Ele tem. Se nós não alcançarmos a mesma vitória que Ele obteve. É por isso que ele finaliza a carta de Laodiceia com essas palavras. Porque o período de Laodiceia é esse período que estamos vivendo. Porém, os vitoriosos não serão laodiceanos. Os vitoriosos pertencem à igreja de Filadélfia. Amém. Tá, irmãos? Exatamente. O período que estamos é Laodiceia, mas os vitoriosos que vencem com Cristo são filadelfianos. Porque o selo de Deus está na carta da igreja De Filadélfia. Isso aí. Isso é outro estudo. Capítulo 3, verso 12. Exatamente. Mas entendem isso, irmãos? Isso é muito sério.
A velha natureza, nascida do sangue e da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, os hábitos antigos precisam ser abandonados, pois a graça não é herdada. O novo nascimento consiste em ter novos intuitos, novos gostos, novas tendências. Os que, pelo Espírito Santo, são gerados para uma nova vida, tornam-se participantes da natureza divina e em todos os seus hábitos e práticas evidenciarão sua relação com Cristo. Quando homens que alegam ser cristãos, olha que triste, irmãos, quando homens que alegam ser cristãos retêm todos os seus defeitos naturais de caráter e disposição, em que a sua posição difere dos mundanos? Eles não apreciam a verdade como elemento santificador e refinador. Não nasceram de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. Se você não nascer da carne do Espírito, nunca vai entrar no reino dos céus. E o último texto, para nós finalizarmos. Quebrante-se-vos o coração pelo anelo que tem de Deus, do Deus vivo. A vida de Cristo mostrou o que a humanidade pode fazer se participar da natureza divina. Tudo quanto Cristo recebeu de Deus, podemos nós possuir também. Portanto, queridos, nossa missão é pedir e receber. Com a perseverante fé de Jacó, com a invencível persistência de Elias, reclamai tudo quanto Deus prometeu. Queridos, eu finalizo com esse verso. Nós temos a palavra de Deus, recheada de promessas de vitória. Entra no teu quarto, abra a promessa, leia ela, fecha os teus olhos e fala: Senhor, eu não posso de mim mesmo fazer nada, mas a tua palavra me ensinou, e a tua palavra não pode falhar, que se eu me ajoelhasse, se eu clamasse, se eu chorasse, se eu me agonizasse, o Senhor tiraria esse coração corrupto que eu ainda tenho e me daria um coração semelhante de Cristo, um coração igual ao teu. Queridos, quando nós fazemos isso, Deus move os anjos, Deus move o céu inteiro, e Deus opera o maior milagre que Ele precisa operar hoje no ser humano, em nosso meio, que é o milagre da conversão, o milagre de colocar em nós a sua natureza. Que Deus nos abençoe, queridos. Que nós possamos ter essa unidade de fé e termos também essa unidade de busca pela perfeição de caráter que Cristo ganhou e venceu para nos conceder. É o meu desejo em relação ao Senhor. Amém. Já no preço calculei o valor. Se tua alma perderes, de que valerá ter o mundo e seu esplendor, e da senda que agora tu estás a trilhar, já no preço calculaste o valor, já no preço calculaste o